noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão Hélio. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade a Hebreus capítulo 8. Vamos lá. Eu vou retornar aqui. Ontem nós fechamos aqui, eu marquei aqui o versículo 10, mas eu vou retornar um pouco para fazer algumas considerações com relação a algumas palavras que são necessárias. Se você puder, Vini, me ajudar pela My Bible, a gente vai entrar aqui nas palavras no grego, para que a gente possa, ampliar, não é, o nosso vocabulário, ampliar o nosso entendimento, não é, da palavra de Deus, e não sermos levados, não é, por toda sorte de doutrina, porque a gente não conhece a verdade, não é, que verdadeiramente a gente possa ser livres, porque se o Filho libertar, nós seremos livres de verdade, não é? Ele é a verdade, ele é a palavra encarnada e nós precisamos receber dele para que tenhamos em abundância, não é? E não seja de nós retirado. Amém. Então vamos lá. Vou retornar aqui, vou iniciar. E eu vou ler aqui pela... Pelo grego? Sim, eu vou ler aqui pela interlinear no grego. E... Isaac, por gentileza, meu filho, lê para mim Hebreus 8. Eita, tá passando para lá e para cá. Que maravilha. Tá no banheiro. Só desfilando. Hebreus 8, filho. Versículo? Do versículo 1 até o versículo 10, por favor. Certo. Pode ser pela NVI? Sim. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles, e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém. Então veja, ontem, né, nós explicamos sobre todas essas coisas, né? Eu pedi para ele repassar
a leitura, porque nós já explicamos, né, acerca de todas essas coisas ontem. Hoje eu vou buscar me ater aqui a algumas palavras-chave, porque diz respeito ao capítulo que nós vamos adentrar, não é? Que é o capítulo 9. E o capítulo 9 é um dos capítulos que mais, vamos dizer assim, é como se ele fosse uma peça-chave dentro do livro de Hebreus, para que a gente possa entender a diferença, não é? Por que foi abolido, não é? Todas essas coisas, esses rituais, não é? Essas cerimônias. Então, no capítulo 9, que vai ser o próximo capítulo, não é? Que vai ser amanhã, no último dia do ano, para fechar, né, com chave de ouro o ano, né, para que a gente venha compreender que as coisas celestiais são superiores porque são eternas e, portanto, verdadeiras, porque não precisa ser atualizada, não precisa ser melhorada. O que nós estamos fazendo aqui, enquanto filhos de Deus, é como se nós estivéssemos num casulo. Esse corpo aqui é como se fosse um casulo, não é? Uma prisão, vamos dizer assim, que nós precisamos, não é? Nos renovar. O nosso ser que está em contínua renovação, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, segundo a nova natureza da qual nós fomos gerados pelo Espírito de Deus, que Ele nos deu como garantia das coisas que estão por vir. Então foi exatamente por essas coisas que estão por vir, foi que o Senhor nos deu do seu Espírito, né, como essa garantia de que a sua palavra é verdadeira e Ele cumpre cabalmente tudo aquilo que Ele falou. Então vamos lá pelo grego. E o resumo de as coisas ditas é que temos um tal sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ministro das coisas santas e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu, não um ser humano. A palavra aqui para ser humano é antropos. Então a gente vai verificar que essa palavra tabernáculo. Pode ver, Vini, por favor, que é esquene. Esquene. Tenda, tabernáculo, feito de ramos verdes ou peles de animais ou outros materiais. Do bem conhecido templo móvel de Deus a partir do modelo do qual o templo em Jerusalém foi construído. Olha só. Do templo móvel de Deus. Isso aí é com relação ao que nós vamos falar, não é? Amanhã no capítulo 9, que é a tenda que Moisés, né, erigiu ali para adoração a Deus, né, ali no deserto. Então, essa tenda, esse tabernáculo, essa esquene, não é? Ele seguia os israelitas, acompanhava os israelitas, e é dali que Deus se comunicava com eles, não é? Então, esse tabernáculo terreno, esse santuário terreno, que é modelo do templo, não é? Que foi construído por Salomão, e que hoje, não é, representa as coisas que o Senhor veio nos dar. Na realidade, essas coisas eram figuras, eram sombras, não é? Que inclusive nós vamos... se a gente verificar aqui as cognatas dessa palavra, esquene, por favor, Vini. Cognata ou a derivada? Ela não... Sim, as derivadas dela. Lá no início. Ela vem de esqueus, isso. Vaso, implemento. No plural, utensílios caseiros, ferramentas domésticas. Equipamento ou armamento de barcos usado especialmente de velas e cordas. Homem de qualidade, instrumento escolhido, metaforicamente. Num mau sentido, alguém que ajuda na realização de uma obra má. Vaso, era uma metáfora grega comum para corpo, já que os gregos pensavam das almas como vivendo temporariamente nos corpos. Olha só, esquemos, né? Esqueus. Esqueus. Olha só, essa palavra, não é? Ela denota o que? O corpo humano, ou seja, né? A habitação da alma. E eram, né, tendas
Por quê? Porque é algo passageiro. Não é esse corpo, ele é eterno? Não, ele não vai herdar o reino dos céus. Então, é uma figura, não é algo que expressa, veja, é algo passageiro que expressa algo que é eterno, é uma representação. A segunda palavra que ela é derivada. Esquia. Sombra. Sombra causada pela intercepção da luz. Olha só, uma sombra causada pela intercepção da luz. Imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto. Olha só, então vamos lá. Vamos imaginar ali, né? Vamos voltar lá para o Gênesis. Quando Deus viu que havia trevas, não é? Esse mesmo Deus que das trevas trouxe a luz, não é? Então esse Deus, ele disse, haja luz. O verdadeiro Deus, o Criador, ele disse, haja luz, e houve luz. Então, essa luz mostrou, né, todas as sombras, todas as figuras. Por quê, gente? Porque as coisas nessa dimensão é uma figura das coisas, porque elas são transitórias. Das coisas que são eternas, não é? Porque não são, não é, passíveis de morte, elas não morrem, então por isso elas permanecem. Então, quando, veja, foi necessário, não é? Por isso que diz que Jesus é a luz verdadeira, a verdadeira luz que criou esse mundo. E ele é a palavra de Deus. Então, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto as coisas que estão nos céus, quanto as que estão aqui na terra. Lógico que as coisas celestiais, da habitação celestial, foram feitas primeiro, do que as coisas aqui nesse mundo. Agora, com relação a essas coisas aqui desse mundo, primeiro veio o natural. E depois o espiritual. Ou seja, ele está falando, das ordens desse mundo. Satanás está aqui como um invasor. Ele não foi convidado, ele não faz parte dessa existência e ele simplesmente enganou. Ele usurpou o domínio de Adão e Eva para tornar os seres humanos cativos, para tirar deles o poder que eles tinham, porque eles deveriam ser deuses aqui nessa dimensão, e se tornaram escravos, de dominadores passaram a dominados da sua própria existência, do seu próprio corpo. Então, ali no momento do haja luz, era Jesus mostrando, tornando visíveis todas as coisas, para que houvesse a separação entre luz e trevas, e assim a criação pudesse ser organizada, e aquilo que ainda não tinha vindo à existência pudesse vir à existência de forma ordenada, de forma bem acabada, vamos dizer assim. Então, tu veja que tudo isso, então essa existência aqui, que nós vivemos, os seres mortais, seres humanos mortais, não passa de uma sombra, não passa de uma figura das coisas que são espirituais e eternas. Entende? E a verdadeira luz mostra todas essas coisas. Então, desde o início, quando Deus fez separação entre luz e trevas, chamando a luz de dia e trevas de noite, Deus estava estabelecendo ali um discernimento, colocando no seu lugar cada coisa. E, obviamente, que Jesus Cristo é esse poder criador. Foi Jesus, veja, Jesus é aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Ou seja, ainda que ele não fosse conhecido como Jesus, mas ele é o Criador. Por quê, gente? Porque Jesus é o Senhor que salva. Jesus foi aquele que veio em corpo físico, a pessoa ali ungida, a alma que foi ungida pelo Espírito, ou seja, com o Espírito, em união com o Espírito no tempo determinado. Mas isso não quer dizer que ele já não existisse na sua forma eterna, em quem ele era na sua essência eterna, Espírito. E por isso Elohim. Elohim é plural de deuses, na realidade só estava denotando pai e filho, a família que Deus criou nele mesmo e trouxe isso às claras, evidenciou isso, manifestou isso. Jesus é a manifestação de Deus. Jesus verdadeiramente é a manifestação de Deus. Mas tudo tem uma ordem. Tudo que Deus faz tem uma ordem. E por isso chama-se dispensações, que é o período, períodos no tempo da humanidade, no cronos da humanidade, da existência da humanidade, para cada
para cada tipo da criação. Então, a primeira criação, que é a natural, que é a terrena, ela está passando. Que é essa da qual nós estamos falando aqui. E o mundo por vir, que é a outra ordem, né? A nova ordem não mundial, e o príncipe desse mundo faz questão de imitar tudo que Deus faz, não é a nova ordem mundial, mas é a ordem da nova criação, uma nova raça, um novo povo, criado para ser santo, para pertencer a Deus eternamente. Por quê? Porque tem parte com Deus, né? São pessoas, são almas que estão em união com o Espírito de Deus. Então, veja, essa figura, não é? Essa sombra, como diz aqui o próprio significado da palavra, né? Esquia, da qual vem essa esquener, né? Esquener, que é o tabernáculo, né? O significado da palavra tabernáculo. Veja como que os significados, gente, das palavras no grego, trazem, não é? Toda uma desmistificação, traz uma explicação na sua própria essência. Então, é necessário a gente conhecer, não é, da palavra de Deus, para a gente não ser enganado, porque tem muitas pessoas que ficam brigando por palavras, ficam enrijecidos em palavras e não sabem que no grego, que no hebraico, uma única palavra de cada língua dessa tem muitos significados na nossa língua, e a palavra de Deus não é enrijecida, ela não é uma coisa inflexível, e ela precisa ser bem conhecida. Então vamos lá. Você poder responder. Sombra causada pela intercepção da luz, imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto. Rascunho, esboço, sombreamento. Essa palavra é esquia. Você pode ler, Isaac, por favor? Colossenses capítulo 2, versículo 17. Repete, por favor. Colossenses 2, 17. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou o corpo é de Cristo, certo? Deixa eu ver aqui. Comparar versões, né? Anota. Anota. O corpo, porém, é de Cristo. Exato. Não é? O corpo é de Cristo. Ou seja, não é? A substância, não é? A pessoa que estava ali projetando aquela sombra, não é? Pela intercepção, quem foi a luz? Não é? Que mostrou, que trouxe, né, a visibilidade para que as coisas fossem ordenadas e criadas, aquelas que ainda não tinham sido criadas. Foi o próprio Cristo. Não é? Ele que trouxe, ele que é a luz, ele que criou, ele que fez todas as coisas, porque ele é Deus, entende? O Pai criou todas as coisas por meio do Filho. Essa foi a delegação do próprio Deus, essa foi a forma do próprio Deus fazer, não é, todas as coisas. Isso, gente, é a forma como Deus trabalha, isso é a maneira de Deus, não é? Isso é a forma como Deus age. Isso é mistério de Deus. É por isso que diz que Jesus é o mistério de Deus, não é um mistério que estava oculto. E hoje nós podemos conhecê-lo. Então essa tenda ou cabana, veja, tabernáculo, não é? Tanto literal como figurado, significa habitação, não é? Habitação. E veja, nós estamos, não é, sendo, todos nós estamos sendo, né, edificados, né, como uma casa para a habitação do Espírito Santo. Né? Onde o Espírito Santo vai morar eternamente, ou seja, não é o corpo de Cristo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus somos membros do corpo espiritual de Cristo, um corpo espiritual. Todas essas coisas a gente só pode assimilar essas coisas, compreender essas coisas quando nós estamos, vamos dizer assim, em concordância ou em comunhão, né, com o Espírito Santo e com a sua palavra. Senão a gente fica em torno das coisas passageiras, das coisas desse mundo e acaba perdendo aquelas que são verdadeiramente valiosas. Então veja, esse esquener, né, que é essa tenda, esse tabernáculo que Moisés erigiu, veja, é o bem conhecido templo
móvel de Deus, né? Por quê? Porque acompanhava, né, o povo ali. O qual, né, a partir desse modelo, para ser construído o templo de Jerusalém, não é? O templo físico, aquele templo que Salomão construiu. Tudo isso, gente, representava o quê? Representava as coisas celestiais. Então, não é que isso vai durar para sempre, não vai. Os homens que estão gastando o seu tempo para se dedicar a essas coisas, eles vão ficar frustrados. Eles vão ficar frustrados. Se eu não me engano, é Ezequiel 13. Ezequiel 13 que diz, né, que por que eles não disseram, não é, que essa matéria é fraca, essa matéria é perene, não é passageira, não tem valor eterno. Estão sendo enganados. Tem muitas pessoas que estão sendo enganados, como está escrito na palavra: meu povo perece por falta de entendimento. Você pode ler, Isaac, por favor, Atos 7:44, aonde essa palavra esquene aparece. Gente, eu estou fazendo esse apanhado aqui mais uma vez, tá bom? Para as pessoas que chegaram depois, para que a gente possa compreender o próximo capítulo que nós vamos entrar. É necessário que vocês entendam do que o apóstolo está falando, do que essa carta está falando, tá bom? Ela está contrapondo aí as coisas que são naturais e passageiras, que são fracas, né, com relação às coisas espirituais. As coisas que Deus fez, tudo tem um propósito. Tá bom? Tudo tem um propósito. E essas coisas são figuras das celestiais. Atos 7:44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Olha só. O tabernáculo da aliança, ou a tenda do testemunho, não é? Mas aquilo dali era uma sombra, era uma figura, era um modelo do qual ele tinha visto, tinha sido mostrado por ele, não é? Que era nos céus. Então ele fez uma representação daquilo como se fosse uma maquete, como se fosse alguma coisa assim, não é? Do que é verdadeiro e eterno nos céus, que é espiritual. Hebreus, Isaac, veja, gente, olha só, quanto de Hebreus 9 que a gente vai citar aqui. Eu vou passar apenas para explicar a vocês, tá bom? E amanhã a gente vai entrar nessa conjectura. Hebreus 9, versículo versículo 2, 3, 6, 8, 11 e 21. Todos eles dentro de Hebreus 9. Hebreus 9, 2, 8, 3, 21, como é que é? Não. Hebreus capítulo 9, tá, versículo 2, versículo 3, 2, 3, versículo 6, 6, versículo 8, 11 e 21. Mas assim vai... Salta para o 21. Isso, porque são as ocorrências dessa palavrinha esquene, que é tabernáculo. Posso ler pela NVI? Pode. Certo. Esse tabernáculo foi edificado e, na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. Olha só, então,
Veja, o que Cristo fez, não é? Não foi, gente, nesse tabernáculo. O que Cristo veio nos dar agora, né, que está presente para nós, por quê? Nós, embora, gente, não estejamos ainda no nosso corpo glorioso como Jesus, mas nós temos a garantia disso pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, não é brincadeira. A gente precisa crescer nessa metanoia, tá? A gente precisa desenvolver essa mudança de mente, né? Essa nova forma de pensar com a mente de Cristo, não é? Para que a gente possa entender as coisas espirituais e assim, por essa renovação da nossa mente, a gente ser transformado. Essa renovação da mente, ela acontece por meio do entendimento da palavra. Quanto mais a gente entende da palavra de Deus e coloca ela em prática em nossas vidas, mais a gente vai sendo experimentado, a gente vai exercitando as nossas faculdades, ou seja, as nossas mentes, gente, a gente tem, nós somos, parte de nós é alma e parte de nós é espírito. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Cristo. Lembra que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se ele nos deu do seu Espírito, é nosso. Nós verdadeiramente temos por quê? Como disse a testemunha de Jesus aqui nesse mundo, João Batista: ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. E ele foi dado do céu. Não é verdade? A boa dádiva. A verdadeira boa dádiva, o verdadeiro dom de Deus. A justiça de Deus, gente, é um presente. É uma dádiva, é um presente. E nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Então, tudo isso está contido em Cristo. E isso é o Espírito Santo. Esse ser, não é, que agora habita em nós, em nossa alma, em união com a nossa alma, para nos tornar, veja, essa renovação é como nós dizemos aqui, né, com essa analogia. É como se nossas almas que estão em união com o Espírito Santo, com o mesmo Espírito, o Espírito de filiação, o Espírito de Cristo, estão sendo transformadas, elas estão sendo renovadas. Dia após dia, elas estão sendo transformadas à imagem e semelhança de Cristo, do Espírito, do Senhor que é o Espírito. Então, é como se nós estivéssemos num processo de metamorfose dentro desse casulo, que é esse corpo. Entende? Gente, isso é uma forma, tá? Isso para a gente compreender esse processo, né, da regeneração e renovação que o Espírito Santo procede em nós, pelo seu poder, que ele sujeita todas as coisas, não é? É na criação. Então, por meio das coisas criadas, a gente pode conhecer o Criador e a sua obra, não é? Então, veja, a explicação, não é? Do casulo, não é? Que ali é uma lagarta estando ali dentro, ela está sendo transformada em uma borboleta, e veja, depois que ela se transforma em borboleta, que ela sai desse casulo, ela nunca mais vai voltar a ser lagarta. Entende? Nós temos a garantia do Espírito Santo, do Espírito da verdade dentro de nós, para mostrar, não é, o que nós haveremos de ser, o que será manifesto no tempo oportuno. Entende? Então, todos os santos que fazem parte, não é, desse complexo chamado corpo de Cristo ou igreja, ou o verdadeiro, não é, tabernáculo ou santuário pelo qual Deus habita. Essas coisas que Moisés erigiu, construiu com matéria humana, com matérias, né, coisas materiais desse mundo, era apenas uma figura. Hoje a gente pode compreender essas coisas por causa aqui, ó, da carta aos Hebreus, que eu tenho certeza que foi o apóstolo Paulo, não é, pelo vasto conhecimento que ele tinha das tradições, não é, dos judeus. Então, o conhecimento que ele tinha sobre as coisas, não é, sobre as tradições judaicas e todas as leis, não é, faz com que ele possa discorrer sobre essas coisas. E ninguém, não é, recebeu de Cristo o que ele recebeu, a completude, não é, do conhecimento da graça de Deus. Por isso que o Evangelho da Nova Aliança é conhecido como Evangelho da Graça. Não tem dois evangelhos, tá, gente? O Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho da Graça. Ninguém vai entrar no Reino de Deus se não for por meio da graça de Deus. Ninguém. É de uma forma imerecida e gratuita. Inclusive os remanescentes do povo judeu. Vai ser pela graça. Embora eles tenham que passar por um tantinho de sofrimento, não é? Mas isso aí por causa da teimosia deles. Então, por favor, Isaac, ainda Hebreus
capítulo 11, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Essa palavra tendas, tá? Viveu em tendas. Está falando ali sobre Abraão e Isaac, ou seja, não é? Viveu num corpo, né? Corpos passageiros físicos. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ou seja, está falando, não é, de todos aqueles que creem, têm a mesma fé que Abraão teve. Então, viver em quê? Em tendas. Nós, não é, veja, hoje, né, esse corpo que nós estamos aqui, gente, não é o corpo verdadeiro que a gente vai viver eternamente, não. Né? Nós sabemos disso. Isaac, Hebreus 13, versículo 10. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Olha só, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos um altar que aqueles que servem no tabernáculo terreno não têm direito de comer. Por quê? Porque aqueles que continuam debaixo da antiga aliança, significa que eles não nasceram de novo. Logo, eles não podem comer, não é? Ou seja, eles não estão se alimentando do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Entende? São as coisas espirituais. Quem ainda está praticando as coisas da lei, quem vive debaixo da lei, não está debaixo da graça. Ou seja, não está em Cristo. Portanto, não pode participar das coisas celestiais, das coisas espirituais e continuam sendo meros seres humanos. É isso que ele está dizendo. Não é porque a gente ainda não está no corpo glorioso que a gente não seja filho de Deus, que a gente não seja, não é, espirituais. Porque aqui, a obra que Jesus começou em nós, ele vai terminar, porque ele é fiel para isso. Apocalipse 15, versículo 5. Sim. (15:5) Meu filho. Confirma. Depois disso, olhei e eis que o templo estava aberto nos céus, o tabernáculo da aliança. Olha só, o verdadeiro tabernáculo é esse que está nos céus. Entende? João, quando viu, ele viu teve uma visão espiritual. Por quê? Porque ele já era nascido de novo, não é? E ele viu as coisas num reino espiritual como elas são, né? Da forma como elas se cumprirão. E Apocalipse 21, 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Olha só, tá vendo? Então esse tabernáculo que está conosco, né, que é o verdadeiro tabernáculo, ou seja, isso daí que está sendo dito em Apocalipse, é o que virá a ser, não é? Quando se completarem o número dos gentios e também o número dos judeus, não é? Quando o reino dos céus for povoado, né, vamos dizer assim, então essa visão aí de João, não é? Estará sendo manifesta. Agora nós temos temos nessa analogia para nós que habitaremos nos céus, no caso, né, como nós estamos dizendo aqui,
não é? Essa diferença da tenda que é, veja, esse corpo físico aqui, nosso, gente, a gente já sabe que não vai dar o reino dos céus. Então, essa analogia que está sendo dita aqui, esse livro de Hebreus, exatamente para abrir o entendimento daqueles que estavam presos ainda aos primeiros rudimentos, à primeira aliança, e mostrar para eles que a primeira aliança era transitória. Era só por enquanto não vinha as coisas perfeitas, não é? Em Cristo Jesus, que é o mediador, o verdadeiro mediador e eterno. Não é mais Moisés, agora é Jesus. Então, essas coisas precisavam, não é, no seu tempo, mas agora nós temos algo superior e não podemos voltar para as coisas que são rudimentares. Então, essa analogia, não é, para nós que habitaremos nos céus com Deus, o nosso Pai. Ver, Isaac, por favor, Apocalipse 13:6, eu deixei agora pelo final, né, para que a gente possa ver, não é, com clareza. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Ou seja, o tabernáculo, isto é, daqueles que habitam no céu. Por quê, gente? Porque é formado, não é, pelos santos, por aqueles que têm o Espírito Santo. Não é? Então, isso, gente, é uma figura, tá bom, de coisas. Veja, nós temos parte de Deus, a semente de Deus está dentro de nós e nós estamos em Deus. Entende? Veja, tem uma semente de Deus dentro de nós, que está em união com a nossa alma, nos transformando. Isso nos torna filhos de Deus, filhos gerados pela palavra, dentro de nós, não tem nada a ver com esse corpo aqui, tá bom? É algo imaterial, é o que está acontecendo dentro de nós, é por isso que a gente vive por fé. Tá? É por isso que a gente vive por fé. Quer ver? Você pode ler, Vini, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5. Nossa, abrimos sim. Do versículo 4 ao versículo 8. Versão ARA, Almeida Revista e atualizada. Melhor, lê, por favor, até o versículo 9. Ok. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados. Neste tabernáculo, veja, nesse tabernáculo, nessa habitação, nesse corpo. Angustiados, não porque... Qual é a palavra aí, nem? Tabernáculo? Esquenos. Gente, são cognatas, tá bom? São parte dessa mesma palavra, não é, que nós estamos vendo aqui. Todas elas são, inclusive a que Pedro usa também, esquenos, esquenô, esquenuô, enfim, todas elas, né, vêm dessa mesma raiz, né? Tem são cognatas, são palavras de uma mesma raiz, né? Com a mesma estrutura. Não é? Mas com alguns detalhes, com algumas diferenças, mas que significa, não é? O entendimento é sobre a mesma coisa, porque tem palavras, são palavras, vamos dizer assim, um vocabulário vasto, não é? Não vai ficar, a palavra de Deus não vai ficar, não é, com uma única palavra, não é aquela coisa ali, não. É um vocabulário vasto, são pessoas diferentes, mas tratando de uma mesma coisa, mas tem, não é, esses significados. É por isso que diz, né, que é glória de Deus ocultar certas coisas e glória dos reis tentar descobri-los. Deus não deixa, mas não é para entendimento de qualquer pessoa, é entendimento para os filhos que já estão dentro do reino de Deus. São palavras espirituais. Amém. Neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé
e não pelo que vemos. Tá vendo? Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha, já é uma realidade diante de Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê esse corpo. Esse corpo aqui para Deus é só uma aparência física, é só uma tenda temporária. Ele vê a nossa alma em união com o seu Filho. É por isso que não é imputado para as nossas almas, né, os pecados que a gente ainda comete, mas nos é imputada a justiça de Cristo Jesus, a justiça do Filho nos é dada. Isso é motivo então para a gente continuar pecando? Não. Isso não é motivo para a gente continuar pecando. Pelo contrário, é motivo para a gente buscar, né, conhecer o nosso Senhor cada vez mais para que Ele nos transforme de glória em glória à semelhança e imagem dEle. E isso só é possível, não é, dessa maneira, sem conhecer Jesus, sem buscar intimidade com Ele, com a sua palavra. Não é, veja gente, não é uma coisa mística não, tá? É lógica, mas é o lógicos da palavra, tá bom? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque... é até o 9, né? Sim. Para lhe sermos agradáveis. Ou seja, não é? Veja, se nós estivermos ausentes, deixar, né, esse corpo aqui, nós estaremos com Cristo. As nossas almas, tá bom? A justiça de Deus não é para esse corpo, tá bom? É para que nós venhamos ter o corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Então, voltando aqui, não é? Ministro das coisas santas e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu e não um ser humano. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não um ser humano, e não um homem. Pois todo sumo sacerdote para oferecer, para oferecer tanto dons quanto sacrifícios é constituído. Portanto, era necessário também esse ter algo que oferecessem. Se, pois, estivesse sobre a terra, nem seria sacerdote. Se tivesse existindo sobre a terra, nem seria sacerdote. Pois os que oferecem os dons segundo a lei, os que oferecem os dons, né, segundo a lei, ou seja, né, são aqueles que já estão, como nós já apresentamos para vocês, né, no capítulo 7 de Hebreus, né, esses dias. Então, são as pessoas, né, da tribo de Levi, são aqueles descendentes de Arão, que não é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Jesus veio da tribo de Judá e ele é da ordem de Melquisedeque. Significa, não é, que se ele estivesse aqui na terra como um ser humano normal, ele nem seria sumo sacerdote, nem sacerdote ele seria, não é, porque ele não é da tribo de Levi. Então aqui na terra já tem aqueles, né, segundo a lei, para oferecer tais dons e sacrifícios, os quais servem uma cópia e sombra, das coisas celestiais, como foi divinamente instruído Moisés, quando ia construir o tabernáculo. Vê, pois, diz, fará todas as coisas segundo o modelo mostrado a ti no monte. Mas agora, gente, só um momento, porque a versão no grego, ela é toda desarranjada, né? Quer que eu leia? Não precisa, obrigada. Mas agora obteve ministério superior, quanto também melhor aliança, ou melhor, mediador de uma aliança melhor,
a qual foi estabelecida sobre promessas melhores. Então veja, por quê? Porque diz respeito a promessas, não é? Que não tem por exemplo, as coisas aqui que as pessoas fazem, não é? As cerimônias e todas as coisas prescritas, elas têm, não é? Elas têm um final pelo seu uso, não é? São coisas que acabam. Não é? Por exemplo, os próprios sacerdotes, não é? Eles precisavam ser substituídos, por quê? Porque eles morriam. Não é assim? Então, não estamos, não é, falando de uma aliança que é perene, que é passageira, que é temporária. Estamos falando, não é, de algo que é infinitamente melhor. Estamos falando de algo que é espiritual, que é eterno. Gente, todas essas coisas que estão descritas aqui nesse livro é para os hebreus? Não é? Sim, porque diz respeito às tradições deles, mas serve para nós também. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus nos interessa. Faz com que a gente possa compreender as coisas espirituais e não sermos, né, arrastados por nenhum tipo de engodo, não é? Por nada que pareça que é legítimo, mas na realidade é só uma isca, não é? Para atrair a gente para um erro, para o engano. Pois se aquela primeira tivesse sem defeito, não teria buscado uma segunda. Aliás, lugar para uma segunda. Pois, culpando a eles, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança a qual fiz com os pais deles. No dia, veja, em um dia, né, eu pegando na mão deles, olha só, como crianças, né, como um pai, né, que vai pegando na mão, né, na mão deles, para fazer sair a eles da terra do Egito. Olha só. Porque eles não continuaram na minha aliança. E eu deixei de preocupar-me com eles. Vê? O próprio Deus, não é? Deixou eles de lado, por quê? Porque eles decidiram, não é? Resolveram dar as costas para Deus. E Deus não vai ficar contendendo com eles, né? Nem tentando, amarrando eles, né? Como boi selvagem para puxar eles para segui-lo. Mas Deus já tinha estabelecido uma nova ordem. Deus já tinha estabelecido um plano que ele iria colocar em prática, não é? No tempo determinado. Por isso, gente, que Deus não antecipa, não é, as coisas. Deus não faz nada fora de tempo. Porque ele precisa, não é, que se cumpra tudo o que ele determinou para que não seja abalável. É por isso que diz a palavra dele. Tudo aquilo que é abalável será abalado, para que aquilo que é inabalável possa permanecer de pé. Então Deus não se antecipa, Deus não se atrasa. Ele está sempre na hora certa, no lugar certo. E aqueles que andam em comunhão com ele também. Também, por quê? Porque conhecem, né, o seu pastor. E a gente que está, não é, nessa nova vida, os novos, né, nascidos, precisamos ser guiados por esse Espírito, para que nós possamos, né, ouvir a voz do Senhor e não ser rebeldes, né, não ser incrédulo. A nossa vida é pela fé. Então, pela fé na palavra de Deus, né, do Filho de Deus. E deixei de preocupar-me com eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança a qual firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja, depois daqueles dias, ou seja, né? Então, por exemplo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E todos esses dias, né? Tem ali, veja, a terça não vem antes da segunda, não é? A quarta não vem antes, não é? Não, ela vem depois da terça, não é? E por aí vai. Então, cada coisa, cada dia tem o seu tempo oportuno, o seu lugar oportuno. Cada circunstância tem o seu lugar oportuno. E Deus não se atrasa. Ele não se atrasa, ele não se antecipa. Ele faz tudo
no tempo certo, no Kairos. Kairos é uma circunstância certa num tempo determinado, num tempo apropriado. Então, ele insere, não é, essas circunstâncias, ele não perde tempo, gente, dentro aqui do nosso tempo cronológico, não é, dessa dimensão. Porque esta aliança a qual firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, dando minhas leis para a mente deles. Olha só, dando as minhas leis para a mente deles. Você pode ler, Isaac, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pode ser pela NVI? Pode. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Percebe? Então, a mente de Cristo, em nós, que é o pneuma, né? Pneumático, a mente pneumática, é que decodifica as palavras espirituais para que a nossa alma psíquica, na psique, possa compreender. Se não for desse jeito, o contrário não é verdadeiro, tá? A alma não tem o poder de decodificar as palavras espirituais, tá? Porque ela só entende das coisas humanas. A sabedoria das almas são meramente humanas, tá bom? O apóstolo Paulo também falou aqui, 1 Coríntios 15, você pode ler, Isaac, por favor? 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 2. 1 Coríntios 15, do 1 ao 2. Pela NVI, pode ser pela NVI. Estava silenciando alguém aqui. 2 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 15. Do 1 ao 2, meu filho. Estava silenciando alguém. Você dispersa muito fácil. Não, é necessário que ele foi silenciado. Ele foi silenciado? Não, é necessário que ele foi fazer silenciando. Você não viu, mas eu vi. Ele tá certo. Foi fazer silenciando como Eu assim? silenciei alguém. Uma pessoa tá. foi silenciada, sim. Tá. Não vi, gente. Sim. Eu tô falando. Ele falou tá, eu não por vi. 2 ou 3 vezes. Não vi, não vi. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vê? Então, a palavra que ele tem pregado, ou seja, né, que esteja impressa em nossas mentes, tem que estar impressa em nossas mentes, não precisa dar atenção. Vamos continuar aqui, então, voltando para Hebreus, capítulo 8, versículo... eu estava lendo aqui, versículo 10. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, dando minhas leis para a mente deles. Veja, então está dentro da nossa mente, né, da mente de Cristo, que Cristo nos deu, para ensinar, para transportar, para passar para nossas almas, para nossa mente carnal, né, nossa mente humana, de forma que a gente possa compreender. E sobre os corações dele inscreverei as mesmas, ou seja, isso diz respeito ao novo nascimento. Então, sem o novo nascimento, gente, a gente sem Cristo, sem receber o Espírito de Cristo, ninguém tem condições de se firmar na lei de Deus, de fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue. Por quê? Porque é espiritual. É como o apóstolo Paulo disse, não é? A lei de Deus é perfeita, ela é espiritual. Mas nós somos carnais. Nós somos seres humanos. E as pessoas humanas, os seres humanos, eles não compreendem as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só são discernidas
de forma espiritual. Ou seja, sem a mente de Cristo, sem o Espírito de Cristo, ninguém consegue entender as suas palavras. Percebe? Então, sem esse exercício contínuo, gente, não adianta a gente dizer que a gente é filho de Deus se a gente não tem intimidade, nem com o próprio Deus, nem com a sua palavra. Não é? Fica difícil, né? Sem intimidade com Ele, ninguém vai sair do lugar. E serei para eles por Deus, e eles serão para mim por povo. E de modo nenhum ensinarão cada um ao seu concidadão dele, cada um irmão dele, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos conhecerão a mim. Vê essa palavra, Vini, por favor. Conhecerão. Conhece ao Senhor, ginosco. Não, eu pedi. Conhecerão. Isso. Pois todos me conhecerão. Eido. Isso. Eido é ver, perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir, ver. Voltar os olhos, a mente, a atenção a algo, prestar atenção, observar, tratar algo e determinar o que deve ser feito a respeito de. Inspecionar, examinar, olhar para ver, experimentar algum estado ou condição, ver e ter uma entrevista com, visitar, conhecer, saber a respeito de tudo, saber e adquirir conhecimento de, entender, perceber a respeito de qualquer fato. Força e significado de algo que tem sentido definido, saber como ter a habilidade de ter consideração por alguém, estimar, prestar atenção a. Ou seja, se a gente não estima a Deus, se a gente não buscar conhecer a Deus, der atenção à sua palavra, não é? Como é que a gente vai ter intimidade com Ele? Como é que a gente vai conhecer a Ele? Ele diz, né? Ninguém vai dizer dizer uns aos outros, né? Conheçam ao Senhor, porque todos me conhecerão. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Se hoje nós podemos, né, ensinar acerca de Jesus, foi porque Ele já deixou todas essas coisas e o seu Espírito nos ensina. Entende? É o Espírito dele que faz a gente lembrar daquilo que Ele deixou. Aquilo que Ele já deixou por meio daqueles que Ele levantou. Os primeiros, não é? Foram aqueles primeiros que, como se diz, né, espalharam a sua mensagem. Então, hoje o que nós ensinamos não são coisas nossas. Não são coisas nossas, gente. São coisas do Espírito Santo. São palavras do Espírito Santo que Ele já deixou aqui e simplesmente o Espírito Santo em nós, não é? Ele levanta, Ele dá esses dons para cada um de nós de maneira que a gente venha conseguir, não é? Como diz aqui, né? Transmitir, como o apóstolo Paulo diz aqui, não é? Em 1 Coríntios 15, logo depois no versículo 3, pois o que primeiramente transmiti foi o que recebi. Ora, a gente só pode transmitir aquilo que a gente receber. Se a gente não receber, a gente não pode transmitir. E isso aqui é que diz respeito a esse eidô, não é? Essa palavrinha no grego. Conhecer. Conhecer pelos sentidos. Conhecer por valorizar, por dar atenção. Se a gente não der atenção às coisas do Senhor, a gente não vai receber, porque Deus não dá, não é? Para quem não quer. Ele diz, né? Buscar e acharás, né? Bater e será aberto, e pedir e lhe será dado. Mas se a gente não tem interesse, então, né? Ele também diz, aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Mas aqueles, não é, que dão atenção, esses verdadeiramente podem constatar por si mesmos, né, o quão Deus é bom, como Deus é bom. E Ele é galardoador daqueles que nele confiam, daqueles que buscam a Ele. Porque todos conhecerão a mim, desde o pequeno até o grande. Porque serei misericordioso para com as iniquidades deles e dos pecados deles, de modo nenhum me lembrarei mais. Essa palavra, lembrarei, por favor, Vini. 3:4:15. Minaumai. Sim.
Fazer lembrar, relembrar ou voltar à mente, fazer-se lembrar de, lembrar. Ser trazido à memória, ser lembrado, ter em mente, lembrar algo, estar atento a. Vamos seguir ela. Ela é derivada de meno, que significa permanecer, ficar. Em referência a lugar, permanecer ou residir por pouco tempo, esperar, não partir, continuar a estar presente, ser sustentado, mantido continuamente em referência ao tempo, continuar a ser, não perecer, durar, aturar, de pessoas, sobreviver, viver. Em referência a estado ou condição, permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente, esperar por estar à espera de alguém. E massalmai, mastigar, consumir, comer, devorar, segurar ou apertar. Olha só, então veja, não é? É a persistência, né? A continuidade do se alimentar, não é? Da palavra de Deus. Então a gente tem que continuar, né, comendo do pão da vida, né? Tem que continuar comendo daquilo que Cristo produz para nossas almas. Por quê? Porque são coisas verdadeiramente substanciais que dão vida tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma. Se nós não recebermos daquele que é o autor, a fonte da vida, a vida, gente, a gente não vai receber de remédio, não vai receber dos alimentos, né, que deveriam nos trazer nutrientes, porque a natureza está corrompida, né, a natureza está caída. Então, infelizmente, por mais que as pessoas busquem se alimentar adequadamente, né, mas devido a tudo que é distorcido nessa vida, até aqueles que se alimentam das coisas mais saudáveis, entre aspas, né, eles adquirem doenças aí que são terminais. Então, se nós não recebermos da fonte da vida, a gente não vai ter essa vida, não é, em nós, em nossos corpos e em nossas almas. Veja, vida em nossa alma é para produzir as características do Espírito, né, as características de Jesus, o caráter de Jesus. Em dizer novo, tornou obsoleto o primeiro. E o obsoleto e envelhecido está perto de desaparecimento. Ou seja, né, de desaparecer. Então, veja, se ele chamou de nova essa nova aliança, então aquela que é velha está prestes a desaparecer. E aí? Ela só não desapareceu ainda porque tem coisas dela, não é, para serem cumpridas por causa do povo judeu. Não é? Aquele povo que foi o povo escolhido de Deus, o primeiro povo que Deus escolheu na face da terra, não é? Eles serão os últimos a entrar no reino de Deus. Tem coisas da primeira aliança, tem pessoas ainda que precisam ser salvas, e tem coisas ainda que faz parte da primeira aliança, que é o seu povo, não é? Tem pessoas dessa nação que precisa ser resgatada, não é? E elas entrarão. Vamos ver outra palavrinha aqui, Kainos. 25:37. Já estava ouvindo ela. Coisa fofa. Kainos é nova. Quando ele diz nova. Kainos, novo. Com respeito à forma, ressentimento feito, fresco, recente, não usado, não surrado. Com respeito à substância, de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido. Veja, desconhecido, incomum, sem precedente. Então é novo mesmo, é algo verdadeiramente novo. E obsoleto. Antiquada. Palaiou. Significado e ocorrências. Tornar antigo ou velho, tornar-se velho, ser desgastado. De coisas desgastadas pelo tempo e uso. Declarar algo como superado e assim a ponto de ser abolido. Tem 3 ocorrências. Em Lucas 12:33, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Olha só, vê? Então ele está falando de uma nova ordem, de uma nova forma de vida, de uma nova forma de pensar.
um novo caráter. Não está baseado em uma pessoa juntar riqueza aqui nesse mundo e se tornar cada vez mais rica, não. Está baseado num tipo de riqueza, não é, que não provém desse mundo. E mais dura eternamente, né? O ladrão não pode roubar. Amém. E Hebreus 1:11. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Todos eles envelhecerão qual veste. E aqui onde estamos, Hebreus 8:13. E a cognata dela 3:8:20. Significado e ocorrências. Palaios, velho antigo, usado, gasto pelo uso, bastante usado, velho. 15 ocorrências. Mateus 9:16. Pule as que forem repetidas, por favor. Que tem bastante repetidas. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Olha só, tá vendo? As pessoas que vivem falando de jejum, não é? Dessas coisas aí, tentando consertar essa matéria aqui que está caída, essa tenda caída, não é? Essa matéria que não tem jeito, esse corpo que não tem jeito e não vai herdar o reino de Deus. Não adianta tirar a vida verdadeira do Espírito, não é? do novo homem que nós somos em Cristo Jesus, para tentar remendar esse corpo aqui. Não dá. Não tem como, gente. Não tem como. Só vai mostrar que esse corpo aqui, não é? É débil, é fraco. Versículo 17 de Mateus 9. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Olha só, de uma outra forma, o Senhor falando é o seguinte: como é que ele vai colocar uma vida eterna dentro de um corpo que é passageiro, que é mortal? Como ele vai colocar, não é, um ser eterno, um ser que vive para sempre dentro de um corpo, de um vaso de barro, não é, que já tem os seus dias contados? Fala aí, como é que isso é possível? Aí a pessoa fica fazendo jejum, né, para ver se destrói ainda mais, né? Pega esse corpo velho e surra ele para ver se o bichinho fica mais, né, testar, né, a resistência do vaso que já é velho, né? Enfim, é muita maldade, né, gente? É muita maldade. Veja, tem que mudar, não é? Precisa mudar. As coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. Jesus não veio instruindo ninguém para fazer jejum. Jesus mesmo não fazia jejum, pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus, não, o jejum que é necessário fazer, não é? Que é da nova aliança, da nova vida, é quanto à carne. É se abster das obras do maligno, não é que são as obras da carne. Essa daí, não é? Essa daí eu quero ver. Porque essa daí é só pela fé mesmo na palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo operando, não consegue não. Não consegue mesmo. Agora, o jejum de alimento e de bebida, né, tem seus benefícios. Né? Se a pessoa quiser emagrecer, não tiver nenhuma restrição, nenhum problema de saúde, né, ela, né, procurando fazer com moderação, ela alcança aí os seus objetivos. Mas espiritualmente não tem nada que possa refrear os desejos da carne e não atinge o mundo espiritual em absolutamente nada. É tanto que as coisas da antiga aliança estão ficando velhas, estão a ponto de desaparecer. Por quê? Porque eram fracas e inúteis. Mas por que Deus mandou? Porque ele precisava mostrar o que era necessário acontecer com os seres humanos, para que os seres humanos pudessem receber, e ainda assim é difícil. Imagina se eu não tivesse deixado, né? Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha só, vinho novo em odres novos, ou seja, na nova vida, lá dentro de um corpo, da nova matéria, da nova criação, e ambos se conservam. É simples assim. Mateus 13:52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ver um escriba versado, ou seja, né, um bom mestre da lei, um homem que verdadeiramente conhece o antigo e o novo, não é? E sabe manejar adequadamente cada um, não é? No seu devido lugar. Eita glória. Romanos 6:6.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento. Volta ali rapidinho. O 6. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado seja destruído. Adivinha qual é o corpo do pecado que vai ser destruído, gente? É esse corpo aqui. É esse corpo. Então ele vai ser destruído. Quem foi que disse que ele não vai ser destruído? Ele vai. Cada átomo, cada molécula dessa matéria corrompida pelo pecado vai ser destruído. Mas a gente não vai ser incorpóreo. Porque essa destruição não é para a aniquilação do nosso ser, mas para a transformação do novo ser. É diferente. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5:8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 2 Coríntios 3:14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Muito grande. No Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha só, as concupiscências do engano ou as concupiscências da carne. Então, essa nossa natureza, veja, se a nossa alma, gente, não for guiada pelo Espírito Santo, ela vai sim fazer a sua vontade. A vontade, não é, da nossa carne, a vontade humana, é uma vontade corrompida. São coisas enganosas. Imagine, gente, que coisa demoníaca. Isso não procede de Deus. Como é que a alma vai colocar em prática, não é, os desejos da carne que produzem pecado e gera morte? Ou seja, tratar da sua própria morte, produzir a sua própria morte. Gente, isso não procede de Deus, né? Deus é Deus de vida, Deus é o Deus vivo e não de mortos. Percebe que era necessário Deus intervir em nosso favor, nos dando algo que verdadeiramente fizesse a diferença, né? Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. 1 João 2:7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ou seja, não é a palavra que ouviram, mas com uma revelação nova, não é? Veja, isso já estava escrito no Antigo Testamento, mas hoje o Espírito Santo nos mostra, não é, uma forma clara, não é, uma forma clara daquilo que significa. E por último, né, essa palavra aqui é a 854, desaparecimento ou desaparecerá. Afanismos, desaparecimento, destruição. Ela é utilizada somente aqui. É uma palavra e ela vem de afanizo, lançar fora de visão, tornar invisível, fazer desaparecer, destruir, consumir, destituir de brilho, fazer disforme, desfigurar. Ela vem de afanizo, vem de afanes, não manifesto, escondido. Então, é isso, gente. Está a ponto, não é, de se tornar desaparecido, disforme e verdadeiramente perder todo tipo de, qualquer tipo, não é, de percepção. Então, a antiga ordem, a antiga aliança, não é, ela não tem mais por que estar de pé, porque ela é, como diz, né, em outras versões, caduca.
não é? Ela está ultrapassada e não serve mais para a nova natureza. Ela estava por um tempo, não é? Até que viesse a nova ordem, as coisas, o novo conceito, algo que verdadeiramente mudaria a natureza do ser humano, mudaria o ser humano por dentro, não é?